Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente já vem então para o nosso quadro Direito e Cidadania, recebendo Jamile Coelho, advogada e desembargadora eleitoral. Bom dia para você, Jamile, tudo bom? Tudo bom, bom dia, Orlando, bom dia a todos e a todas. Hoje a gente vai falar, qual foi o tema que você trouxe para a gente hoje? Eu vim falar sobre licitações e contratos administrativos, né? Exatamente porque o dinheiro não é da administração pública, o dinheiro é público, o dinheiro é nosso. A administração pública, como a gente falou em outros momentos, ela só consegue ter dinheiro se ela cobrar impostos, e os impostos são gerados pela iniciativa privada. Ela não pode contratar de qualquer forma, ela tem que obedecer a princípios e regras. E para que qualquer pessoa que seja capaz de entregar um produto ou um serviço, desde um professor de aula de futebol para dar aula numa escola pública, até as empresas com alta tecnologia, que possa vender drone, que possa vender softwares, que possa vender até aviões, elas podem participar de processos licitatórios. Então, existe uma lei que os advogados costumam dizer que é a lei da besta, que é 8666 de 93, ela teve algumas atualizações recentemente, que ela disciplina os processos licitatórios. E o que é isso? É você identificar perfeitamente o objeto daquela licitação, o objeto daquele certame, para que a administração consiga contratar. Então, há 5 modalidades nessa lei de licitações, então a gente tem a concorrência. Pois e é uma coisa difícil também da gente conseguir entender, né? Você tem como dar uma resumida para a gente nelas? Tenho, sim. Vamos lá, são 5 então. Tá, isso. É a concorrência, que é a mais ampla, é que exige mais critérios, né? Ela tem valores, obras mais caras ou serviços mais caros, a partir de 1,5 milhão, mais ou menos. Nós temos a tomada de preços, nós temos o convite, nós temos o concurso e o leilão. O concurso, por exemplo, eu vou começar pelo mais diferente, é que se eu quero um projeto, eu quero um projeto de uma escola, eu quero um projeto de um centro de cultura, então eu faço um concurso. Eu digo para que eu quero aquele projeto no edital. O edital a gente costuma dizer que é a lei do certame, que é a lei da licitação. O que não tiver no edital não pode ser exigido. E esse edital também tem que obedecer a princípios constitucionais e aos princípios licitatórios. Você não pode colocar cláusulas que restringam a competitividade ou que excluam a concorrência, né? Por quê? Exatamente porque o dinheiro é público, eu tenho que dar oportunidade a todos aqueles que preencherem aqueles requisitos de poder participar. É como um concurso público de contratação de servidor, né? Edital esse também que ele precisa ele precisa ser divulgado em veículos que qualquer pessoa possa ter acesso também, né? Isso, exato. A lei determina prazos diferentes para tipos diferentes de licitação. Então, você tem esse concurso, por exemplo, de projeto. Você tem o leilão, quando você quer vender bens da administração que são inservíveis para a administração. Às vezes, a gente vê, por exemplo, carros apreendidos. Sim. Né? Você tem que fazer um leilão para que aqueles carros, para que o valor obtido com aquilo pague as multas e o particular saia com esse bem. E você tem, em relação a obras de engenharia e a serviços, você tem a concorrência pública, que é a mais ampla, que os editais têm mais tempo, normalmente eles devem ser publicados aí em diários oficiais, em jornais de grande circulação, hoje nos sites, né, nos sítios eletrônicos, na internet da própria instituição, aí na prefeitura do estado, da União Federal. Você tem a tomada de preço e você tem a carta convite. Essas duas últimas modalidades hoje não estão sendo mais utilizadas, porque a carta convite você tinha um pré-cadastro e chamava aquelas pessoas, você não precisava nem publicar. A tomada de preços é a mesma coisa. Então, os tribunais de contas da União e do Estado têm entendido que isso fere a ampla divulgação, né, o princípio da publicidade, porque tudo que é público tem que ser dado ciência para todo mundo. E, em paralelo à concorrência, com uma nova lei, era um decreto e virou uma lei, a gente tem a lei do pregão, que hoje se utiliza o pregão eletrônico. O pregão, ele é utilizado para contratação de serviços e bens comuns. Então, se eu quero contratar uma cadeira, a aquisição de várias cadeiras, ou se eu quero contratar a compra de canetas, né, a compra de
objetos ou de serviços mesmo que você descreva normalmente, que você tenha facilidade de descrever, você lança um edital de pregão. Do mesmo jeito que a gente tem um edital na concorrência, na licitação, que é regido pela lei das licitações, a gente também tem essa lei do pregão, com os mesmos princípios: publicidade, economia, eficiência, porque o que é o melhor para a administração é conseguir a melhor proposta pelo menor preço. Então, a excelência do serviço pela proposta mais vantajosa. E aí, Porlândia, é uma coisa muito interessante, que nem sempre o mais barato é o mais vantajoso. A gente tem o clássico exemplo das canetas. Você compra uma caixa de canetas super barata e as canetas não escrevem, ou somente metade delas. Então, existem cláusulas também no edital de devolução de produto, de multa, né, se o fornecedor não entrega em tempo. Você tem multas proporcionais se ele atrasa ou se ele não entrega a contento o serviço da administração. Então, se a gente, digamos assim, se o poder público ele pede, por exemplo, compra de notebooks, ele tem que especificar qual notebook, não qual, mas ele precisa especificar a memória, a capacidade, para que atenda à necessidade do poder público. A pessoa que vencer essa licitação, ela precisa entregar equipamentos que de fato estão detalhados lá no edital, não é isso? Isso, você falou uma coisa muito importante, você não pode direcionar a licitação. Então, você não pode, eu quero o notebook da marca tal. Se for um produto que detém a exclusividade no mercado, ou então só aquela pessoa pode prestar aquele serviço, a gente vai para o que se chama de inexigibilidade de licitação. Ou ele não tem concorrência no mercado, ou só determinada pessoa pode prestar aquele serviço. Então, você instrui o processo. O que é instruir o processo? É entender que a administração tem uma necessidade daquele bem ou serviço. Então, o servidor vai dizer: senhor secretário, né, ou senhor ministro, nós temos a necessidade de comprar X quantidade de ar-condicionados para atender X salas, e eu quero o ar-condicionado com capacidade de tantos mil BTUs para a sala de tantos metros quadrados. Eu quero que ele tenha serpentina de cobre, porque às vezes você tem uma serpentina de outra forma, só que a gente mora numa área litorânea, então, né, numa região litorânea, a serpentina que não for de cobre, ela corrói com mais facilidade. Então, você você faz esse edital, a lei das licitações, a lei do certame, e você diz exatamente o que você quer, mas você não pode direcionar. E aí, depois, o que é que você faz? Você faz uma cotação de preços. Hoje, a gente tem, por exemplo, no pregão, fica tudo registrado. Então, você pode entrar nos sites, né? Tem vários sites que possibilitam fazer esse certame, ver onde a administração pública, até no Brasil inteiro, já contratou aquele tipo de produto e aproveitar aquele preço, se ele estiver dentro ali da validade dos 60 dias. Ou então, você pode consultar as empresas. Olha, eu quero esse produto, você me vende por quanto? Né? Tem um dispositivo na lei que diz para a gente evitar quem pode participar do certame, mas isso é muito difícil, porque nem sempre você tem tantos concorrentes assim. E a legislação permite também que você indique qual é a capacidade operacional que você quer daquela empresa, porque não adianta você ter uma empresa grande que não vai conseguir sustentar, manter uma obra grande, ou uma empresa pequena, que não vai conseguir sustentar uma obra grande. Você pode permitir consórcio de duas empresas, que uma entra com uma parte do serviço, a outra entra com outra parte, aí você amplia a competitividade, né? Você possibilita que mais pessoas consigam participar daquele certame. E o que é importante também, a empresa ela tem que estar legalizada. Você tem que contratar, a administração pública, ela só pode contratar com quem é pessoa jurídica ou pessoa física que esteja em dia com as suas obrigações fiscais. Então, você tem que estar com a regularidade fiscal. Essas empresas, elas podem ter algum parentesco com alguém do cargo público? Não. Em algumas licitações, né, é vedado que seja parente do ministro ou do secretário, ou até do servidor que fez a planilha, porque para você não ter ou sequer desconfiar que houve um direcionamento. O direcionamento causa improbidade administrativa, né, causa penas severas, o servidor ele pode ser excluído dos quadros da administração, o secretário ele pode ser destituído, inclusive políticos podem ficar inelegíveis.
A lei de licitações, ela traz um passo a passo, não é fácil. Não é fácil, porque a administração ela precisa ter planejamento. Ela não pode, por exemplo, existe um limite de dispensa de licitação. A gente falou em ineligibilidade, também existe a dispensa de licitação. Quando é para atender um caso de urgência, de emergência, que você não pode esperar todos os trâmites do processo licitatório. Não todos os trâmites em relação a prazos, né? Então, por exemplo, a gente teve aqui aquela enchente de 2010 no estado. Muitas das obras elas tiveram que ser feitas a toque de caixa mesmo. Era para tirar aqui, ali, deslocar pessoas do lugar. Então, se o estado ou o município não tem aquela força, né, de pessoas para fazer aquele serviço, ele contrata imediatamente, mas ele tem que seguir algum tipo de procedimento, ele tem que justificar, né, você tem que ter uma justificativa, você tem que ter contas também, uma né? motivação, sim, sempre presta contas. Você tem que fazer uma planilha com os custos mínimos, então você presta contas, aqueles preços, eles têm que ser o de mercado, ou com consulta, ou em obra, por exemplo, você tem o que a gente chama de SINAP, ou ciclo, que são tabelas do governo que diz quanto é o metro quadrado de determinada sala, quanto é o metro quadrado de construir parede com tijolo tal. Então, assim, você já tem requisitos pré-estabelecidos. E quando você publica o edital, você dá a chance a qualquer um daqueles que pretendam participar do certame de impugnar esse edital, de dizer, olha, administração, essa cláusula aqui não é legal, ela está ilegal, ou então ela está em desacordo com a jurisprudência do TCU e do TCE. Essa cláusula está restringindo a competitividade, então a administração tem que justificar por que ela está colocando aquela cláusula. Porque, como eu falei no começo, não precisa só não pode ser só uma questão de preço. Tem que ser uma questão de eficiência. O produto que você compra, o serviço que você adquire, que você está contratando, ele tem que ser necessário e suficiente para atender as demandas da administração. Quando a gente fala em fraude de licitação, como que geralmente acontece? Como é possível fraudar a licitação? Os brasileiros sempre dão um jeitinho, né? Eu fico na curiosidade de saber como é que se faz isso nos Estados Unidos ou no Japão. Nos Estados Unidos a gente tem um famoso seguro, é um seguro caríssimo. A lei de licitação, ela prevê algumas situações de seguro. Ou você dá uma caução, ou você faz um seguro mesmo numa seguradora, ou você tem uma parte do seu pagamento retido, ela tem esse tipo de possibilidade de seguro. O que a gente vê normalmente em fraude? Uma só empresa combina com as outras de deixar um preço mais baixo ou de deixar um preço mais alto. Eu já vi processos licitatórios com o mesmo erro de grafia em 3 ou 4 propostas diferentes. Ou o que a gente chama de química, que é você fazer jogo de planilha. Você está ali, você vê aquele projeto, você vê que analisando o projeto, porque é importante também que o fornecedor, né, e que o vendedor analise o edital, analise o projeto que está apresentando, o projeto básico que a gente chama, que não necessariamente é um projeto escrito, ele tem que ter as referências do que eu preciso comprar. Então, por exemplo, essa sala. Então, eu quero uma sala que tenha acústica, que tenha tanto de iluminação, que tenha tantas tomadas, você tem que especificar. Então, fazer edital dá muito trabalho. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. E o servidor ele tem que se responsabilizar por aquelas cláusulas, né? E depois o seu diretor, o superintendente, vai ter que anuir com aquilo. Então, você dizer que aquele projeto está ok, necessário e suficiente, é uma responsabilidade. E você fazer uma planilha. Então, o que é que acontece muitas vezes? Se olha a planilha, se vê que aquele serviço tal não vai ser muito utilizado, você o empreendedor, né, ou infelizmente o comerciante, vê que aquele serviço não vai ser muito utilizado, ele baixa muito o preço naquele serviço e ao longo do contrato você pode fazer aditivos. Então, ele mergulha, é um linguajar próprio de quem faz a licitação, ele mergulha no preço daquele serviço e depois ele vê que aquele serviço não precisa. Então, ele ganhou colocando um preço que é inexequível e depois ele vê que aquilo ali não vai precisar. Então, você tira do contrato e aí você coloca outras coisas. E aí é o que a gente chama de jogo de planilha. Isso acontece, infelizmente, ainda muito. Melhorou bastante, essa lei é de 93. Então, os tribunais ele têm dado os caminhos e restringido mais a possibilidade de discricionariedade do administrador. Discricionariedade é o que o administrador, ele justifica, mas ele não precisa estar devidamente restrito à lei. Né? É um desejo mesmo, é uma motivação.
Então, assim, o Tribunal de Contas da União, o STF, o STJ, eles têm dado interpretações mais restritivas a essa lei. É bom e é ruim. Por que é bom? Que você evita a fraude. O que é ruim? Você engessa muito a administração. Então, a gente tem que achar aí o meio termo. Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela aula que você está dando aqui para a gente, tá bom? A gente volta a se encontrar semana que vem, obrigada, tá certo? A gente vai então encerrando o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro, tá bom? Até lá!